Oi gente, nesse vídeo eu vou falar sobre as obras que chegaram aqui em casa. Foram 11 livros físicos e eu aproveitei também para comprar 4 e-books em umas promoções que rolaram na Amazon durante o mês de maio. E eu vou compartilhar um pouquinho sobre essas obras com vocês. Dessas 15 obras ao todo, contando livros físicos e e-books, eu fiz a leitura de 4 delas e eu também vou comentar ao longo desse vídeo. Eu já começo falando de um livro que eu li. Eu amei esse livro, assim, foi um dos melhores livros da autora, que foi o livro Nem Te Conto, da Emily Henry. Nessa história a gente conhece a Daphne, que é uma personagem que ela sempre gostou que o seu noivo contasse a história deles. Só que tudo mudou quando ela descobriu que o seu noivo estava apaixonado pela melhor amiga dele. E isso ela descobriu na despedida de solteiro dele, então assim, tudo mudou na vida da Daphne. Só que pra ficar tudo ainda mais instigante nessa história, ela acaba indo dividir o apartamento com o Miles. Ele era o noivo da melhor amiga do seu noivo. E é quando a história vai começar a desenrolar, porque no começo eles não querem comentar muito sobre, eles não querem falar desse coração partido, não querem comentar sobre esse assunto. Mas aos pouquinhos eles vão criando um vínculo de amizade, vão percebendo muitas outras coisas, vão começando a compartilhar informações sobre eles, sobre a vida e tudo mais. A história vai desenrolando. E o que eu mais gostei nesse livro é que em muitos momentos eu acabei me identificando com a personagem, com muitas coisas que ela estava passando no dia a dia delas, algumas situações conflitantes entre ela mesma, sabe? Em questão de saber se agora ela voltava ou não para a cidade natal dela, para saber se ela continuava onde ela estava, porque afinal ela tinha um emprego dos sonhos, ela trabalhava na biblioteca local, ela amava o que ela fazia. Tudo isso começou a ficar conflitante para ela, e isso foi o que eu acabei gostando muito. Sem contar que tem uma coisa que acontece aqui, que eles acabam fingindo um namoro de mentirinha, então isso pra mim foi algo sensacional. Além de tudo, ver a Daphne recomeçando a vida dela, ver que ela precisava dar um novo rumo pra sua história, então isso foi legal de acompanhar, foi muito bacana de ver como inicialmente a gente tinha uma personagem que estava um pouco perdida, sem saber o que ela faria da vida, mas que aos pouquinhos ela soube lidar com todas as situações que aconteceram e as que foram surgindo em seu caminho. Eu também gostei muito de como a Emily desenvolveu o Miles. Eu acho que mesmo ele com o coração partido, ele tinha um coração gigante, sabe? E ele estava sempre disposto a ajudar as pessoas à sua volta, principalmente a Daphne, em que ele ajudou em diversos momentos. Então isso foi algo que eu gostei muito. E claro que além de tudo isso que eu falei, a Emily ela também traz muitas questões nas entrelinhas. É bem perceptível que algumas dessas questões do passado desses personagens acabaram moldando suas personalidades, moldando até mesmo alguma de suas atitudes, que tudo isso fez com que eles enxergassem além, principalmente a Daphne. Tudo isso fez com que ela enxergasse além de si mesma. Então, Nem Te Conto foi uma leitura que me conquistou de uma maneira única, que mexeu completamente com as minhas emoções e me fez refletir sobre diversas coisas, principalmente que nunca devemos de deixar de ser quem realmente somos por ninguém. O segundo livro que eu recebi foi um livro que eu recebi da autora, é um livro nacional, e é um livro, eu gosto mesmo, é da Contradição da Noite. Esse livro é da Fernanda de Castro Lima. Já li uma outra obra dessa autora e eu gostei bastante de sua escrita. E aqui a gente conhece a Emília, que sente muito, que sente tudo, principalmente sente medo. Ela gosta da noite, da lua, da Vivi e do Vini, mas não tanto quanto ele gosta dela, é claro. Ela também gosta de escrever tudo o que lhe passa pela cabeça em um quadro branco em seu quarto. Ela não gosta de falar sobre aquilo que escreve, e menos ainda sobre o que sente. Seus segredos e seus sentimentos mais íntimos são apenas dela e de mais ninguém, principalmente quando o assunto é Daniel. Então, a noite que sempre lhe foi tão amiga e acolhedora se torna um pesadelo sem fim. Um curto período de algumas horas a faz pensar muito e sentir ainda mais medo. Emília só quer ficar viva e continuar gostando da noite, da lua, da Vivi, do Vini e do Dani. E a garota quer ir à praia beijar alguém que ela ama e aprender a falar sobre seus sentimentos. Mas a única coisa que Emília pode fazer agora é dirigir por um caminho desconhecido em uma noite sem fim. Dirigir como se a vida dependesse disso, pois ela, de fato, depende. Esse livro ele foi publicado agora pela Astral Cultural e eu fiquei curiosa em conhecer essa obra. Como eu falei, eu já li outra obra da autora, eu conheço a sua escrita, gosto da forma como ela aborda algumas questões ao longo da narrativa. Esse aqui eu ainda não li, mas estou bem curiosa para conhecer. Outro livro que eu recebi aqui foi Ponto Final, um livro de mistério do mesmo autor de A Mulher na Janela. E esse livro eu ainda não li, mas apesar de fugir completamente do meu gênero, eu fiquei um pouco instigada com a narrativa desse livro, porque aqui ele apresenta uma história no Réveillon de 1999, onde Sebastian Trapp é um grande escritor de livros de mistério e ele perdeu sua esposa e filha adolescente em circunstâncias suspeitas. Os dois desapareceram de locais diferentes e nunca mais foram encontrados. Seria o mestre dos
mistérios perfeitos cometido o crime perfeito? Depois de 20 anos de reclusão, Sebastian toma uma decisão que ninguém esperava. Enfrentando uma doença terminal, ele contrata Nick Hunter, que é especialista em romances policiais, para escrever a sua biografia, na espetacular mansão onde vive com sua segunda esposa, o genioso sobrinho e a filha protetora Madeleine. E à medida que tece os fios da vida de Sebastian, Nick vai ficando obcecado em descobrir a verdade. E quando um cadáver aparece no laguinho de carpas da família, as sombras do passado vêm à tona, trazendo revelações ainda mais surpreendentes. Como eu falei, esse livro ele foge muito do meu gênero literário, mas ainda assim eu fiquei intrigada em conhecer um pouco mais sobre esses personagens. E muita gente que já leu falando que a gente espera por um plot e o plot é completamente diferente, e é isso que eu gosto em livros desse gênero. Leio pouquíssimo, mas quando eu leio eu realmente fico bem envolvida, gosto de ser surpreendida por tudo aquilo, então esse aqui tá numa lista de futuras leituras. Esse quarto livro foi um livro que eu comprei em uma feira de livros que rolou aqui na minha cidade e ele estava com um precinho bem bacana, aproximadamente quase o mesmo preço na Amazon, e eu estava sempre enrolando para comprar esse livro, mas finalmente eu decidi dar uma chance, que é um livro nacional de uma grande influenciadora literária, que é o livro Amor às Causas Perdidas, da Paula Alexandra. E esse é um livro que vai contar a história da Laura, que sempre amou uma causa supostamente perdida. Amante de contos de fadas e finais felizes e apresentadora de um podcast que comenta histórias alheias de amores fracassados, ela sempre conseguiu ver o copo meio cheio e acreditar que tudo dá certo no final. Mas as coisas mudam bastante de figura quando ela própria começa a se ver como um caso sem salvação, depois de descobrir que sua vida foi baseada em uma mentira e cortar relações com a família. Ao se ver incumbida de escrever uma matéria capaz de expor todas as suas feridas para a revista em que trabalha, talvez as palavras de um desconhecido dita 3 anos antes possam ajudá-la a recomeçar. Theo é um médico geriatra com medo da morte, portanto está muito familiarizado com a irremediabilidade de certas causas. Mas, um tanto perdido, ele começa a questionar se deve insistir em sua residência médica em Minas Gerais, afinal, como seguir um caminho que vai mantê-lo longe da família quando o que mais quer é cuidar dela. Então ele decide voltar para casa, só que não esperava encontrar alguém ocupando seu quarto, e com o potencial de ocupar um lugar ainda mais especial. Laura e Theo vão se ver no meio de um turbilhão que não apenas irá obrigá-los a entender seus medos, como enfrentá-los, e assim decidir por quais causas vale a pena lutar. Fiquei muito intrigada com esse livro desde o lançamento e primeiro que essa capa é lindíssima, segundo que toda a proposta do livro me chama muita atenção, é uma obra que eu tenho quase certeza que eu vou gostar muito e eu pretendo fazer a leitura muito em breve. O quinto livro é um livro que eu recebi de aniversário e estou bem intrigada em realizar a leitura, que é o livro Um Amor Nada Tradicional, que ele conta a história de Penina, que está chegando aos 30 anos solteira e com um diagnóstico de infertilidade, o que reduz drasticamente suas esperanças de encontrar um homem para compartilhar uma vida a dois. A sua vida vira de cabeça para baixo quando a sua irmã Libby está prestes a perder a casa por uma causa das dívidas do marido. Penina decide ajudar e aceita se casar de mentira com um judeu ortodoxo que é gay e precisa de um casamento de fachada. Eis que o destino embaralha novamente o jogo e põe à sua frente Sam, um homem rude, sexy, irresistível e seu chefe. E agora ela terá que lidar com todo o seu dever e desejo. E eu gostei muito da premissa desse livro, fiquei bem intrigada. Ele já estava na minha wishlist já tinha um tempo, mas parece uma história bem divertida que vai proporcionar ótimos momentos e eu pretendo também realizar a leitura muito em breve. O livro que eu vou falar agora também é um livro que eu ganhei de aniversário, que é o livro Alguns Erros Cometidos. E, gente, essa capa é muito fofa, eu acho tão bonitinha, sabe? E aqui a gente conhece a história da Elise e do Ethan, que foram inseparáveis desde a infância. Mas uma decisão complicada transforma a vida de Elise e sua relação com Ethan em um caos. A garota é forçada a se mudar para o outro lado do país, para longe de tudo que ela conhecia. Agora Elise não fala com Ethan há 1 ano e talvez seja melhor assim, talvez o buraco no peito se feche em algum momento. Porém, a mãe do garoto a convida para comemorar de aniversário em sua casa e Elise se vê presa na rede de problemas, traições e raiva que deixou para trás. Também ao garoto que ela nunca deixou de amar. Eu gosto, sabe, de histórias de reencontros, eu gosto de como as coisas vão desenrolar depois de muito tempo separado, coisas que o fizeram separar, que a amizade foi quebrada, então assim, tenho certeza que é um livro que é fofinho de alguma maneira, mas também vai conquistar muito meu coração, eu tô bem empolgada para ler. E o próximo livro é um livro que eu recebi em parceria com a editora Universo dos Livros e é um livro que é o segundo de uma duologia. O primeiro livro é Aprendiz de Casamenteira, que eu gostei, mas eu não cheguei a amar a obra. E esse segundo livro é o livro Casamenteira em Apuros. Não vou falar muito sobre a obra, porque como eu falei, ele é o segundo livro que encerra essa duologia. Mas aqui a gente se aprofunda um pouco mais na história da Manny, como a vida dela seguiu depois de tudo que aconteceu na primeira obra. Só que aqui a vida da Manny é um
puro caos mesmo. Realmente ela vive em apuros em diversas situações. E a gente vai acompanhando todos esses acontecimentos em sua vida, em como tudo vai se interligando ao longo da jornada, em como personagens secundários acabam tendo uma importância na vida da Myrne e do Patrick. Então a gente vai acompanhando tudo isso ao longo dos capítulos. Porém, não foi um livro que me agradou tanto. Finalizei a leitura recentemente e eu esperava que o desenvolvimento da história fosse além. No primeiro livro eu já tinha sentido que a personagem acabava sendo um pouco imatura com algumas decisões dela, com algumas circunstâncias, mas nesse livro eu senti isso um pouco mais profundo, sabe? Por ser uma personagem de 30 e poucos anos, senti que em algumas questões ela acabava sendo como uma adolescente, eram uns questionamentos que não faziam sentido para mim. É uma obra que tinha um grande potencial de ser maravilhosa, porque tem muita coisa para ser desenvolvida aqui. A autora soube desenvolver tudo isso, mas eu acho que a forma que foi desenvolvida, talvez por apresentar uma narrativa meio que em terceira pessoa, isso acabou me incomodando em alguns momentos. E eu acabei não criando essa conexão com os personagens, o que é uma pena, porque pra mim tinha tudo pra ser um bom romance, mas não funcionou tanto. Mais um livro que faz parte de uma duologia que eu estava muito a fim de saber como tudo iria acabar na vida desses dois personagens, que é o livro Endon e Shay, que é o segundo volume. E depois de tudo que aconteceu na primeira obra, onde eles não se gostavam e acabaram fazendo uma aposta pra descobrir quem iria conquistar o coração do outro primeiro, tudo desenrolou de alguma maneira, e o final do primeiro livro acaba deixando um gancho maravilhoso pra esse segundo livro, que é onde a gente conhece toda a trajetória desses dois personagens. Ainda intercalado no ponto de vista de ambos, a gente consegue entender como seguiu a vida de Landon depois das decisões que ele tomou, como a vida de Shay foi seguindo também. Isso vai acontecendo, só que há um reencontro entre eles 10 anos depois de tudo isso. E a gente consegue entender perfeitamente que ainda existe muitas coisas ali, muitas coisas que assombram um pouquinho os personagens, coisas que ainda machucam o coração deles. Então, assim, a forma como tudo isso foi desenvolvido me deixou extremamente envolvida com a trama. Eu fiquei realmente apaixonada por muitas questões aqui. Só que também teve alguns pontos que acabaram me incomodando, porque eu achei que algumas questões poderiam ter sido desenvolvidas de uma maneira um pouco mais rápida. E isso acabou me distanciando só um pouquinho dessa trama. Mas ainda assim, a escrita da Brittany é realmente maravilhosa. Ela sabe escrever romances com drama de uma forma única. E eu gostei bastante desse livro, só mesmo com essas exceções que acabaram me incomodando um pouco ao longo da narrativa. Mas também fica aqui um alerta que esse é um livro que ele pode conter gatilhos por apresentar questões sobre ansiedade, depressão e tentativa de suicídio. E o próximo livro é um livro que eu comprei na livraria Curitiba, que tinham vários livros em promoções. Um deles foi o livro Rugido, da Cecília Ahern. É um livro de uma autora que eu gosto muito. Esse aqui é um livro de contos, pelo que eu percebi. E essa é uma história realmente que fala sobre a perspicácia, a criatividade e compaixão às intermináveis adversidades enfrentadas pelas mulheres. Ao narrar o cotidiano feminino, a autora transforma em algo grotesco e hilário em uma junção astuta de realismo mágico e insight social. Por vezes sutis, outras extravagantes, todas as mulheres desses contos têm algo em comum. Estão determinadas a se libertarem dos medos e rótulos impostos pela sociedade. Então esse é um livro muito diferente de todos que eu já li da autora, porque ela escreve romances, né? Ela escreve alguns livros com um pouquinho de carga emocional. Então ver uma obra retratada em formas de contos, apesar de não ser algo que eu amo, ainda assim eu fiquei intrigada em conhecer, e por ser um livro que estava super baratinho, eu paguei R$14 nele, então eu acredito que vai valer a pena dar uma chance. O próximo livro é um livro que eu recebi em parceria com a editora Arqueiro, de uma autora que se tornou assim uma das minhas queridinhas, porque ela escreve romances maravilhosamente bem. E o livro que me conquistou dessa vez e acabou se tornando um dos meus favoritos foi o livro Apenas Amigos, da Amy Jimenez. E aqui a gente conhece uma história onde uma personagem namora, mas ela tem um namoro à distância. E ela tem algumas decisões para tomar em sua vida, ela está completamente determinada a seguir a sua intuição, a seguir os seus desejos. Só que tudo muda quando ela conhece Josh, um cara fofo, engraçado, bombeiro, que é melhor amigo do noivo da sua melhor amiga. E ela, por ter um humor bem ácido, ele não se importa com o sarcasmo dela, ele até gosta. E acabam criando um vínculo muito grande de amizade. Só que ele acaba se apaixonando por ela. Ela não pode se apaixonar por ele porque ela tem um namorado e o namorado dela está em missão e ele está prestes a voltar e eles vão dividir o apartamento. Só que muitas coisas acontecem ao longo dessa jornada e que ele está disposto a conquistar o coração dela, mas também está disposto a dar o espaço que ela precisa. Aí a história vai começar a acontecer e muitas coisas vão acontecer mesmo. Esse foi meu terceiro contato com a autora e eu fiquei completamente
extremamente apaixonada. Mais um livro dela que é o favorito. Os 3 que já foram publicados aqui no Brasil foram 5 estrelas e favoritados, porque são realmente incríveis. E o que mais me encanta na escrita da autora é que ela consegue ir muito além. Ela consegue explorar as camadas dos personagens, a gente consegue entender seus medos, seus anseios, como tudo isso vai acontecendo. Além de apresentar um romance maravilhoso, ela traz uma carga emocional, ela aborda assuntos que são realmente importantes ao longo da narrativa e a gente fica completamente apaixonado por sua escrita. E é exatamente isso que aconteceu comigo nessa obra. E esse é um livro que me trouxe uma montanha-russa de emoções, porque é impossível não suspirar em alguns momentos, rir em outros, ter o coração apertadinho em várias outras circunstâncias, mas também derramar algumas lágrimas, porque sim, você vai derramar lágrimas nesse livro, é impossível não chorar com algo específico que acontece aqui, mas também ela sabe como deixar o coração quentinho nos momentos certos. Então Apenas Amigos, assim, é uma leitura maravilhosa que eu recomendo demais, e se você gosta de livros assim, eu tenho certeza que vai se apaixonar por essa obra. O próximo livro também é um livro que eu recebi em parceria com a editora Arqueiro. É um livro de uma das autoras, assim, queridinhas, uma autora que eu amo muito. Eu pretendo que seja uma das minhas próximas leituras, que é o livro As Heroínas, da Kristen Hanna. Mulheres também podem ser heroínas. Quando a jovem estudante de enfermagem Frances ouve essas palavras, sua vida ganha uma nova perspectiva. Criada na idílica Coronado Island e super protegida pelos pais conservadores, ela sempre se orgulhou de fazer a coisa certa e de ser uma boa garota. Mas o ano é 1966 e o mundo está mudando. De repente, Frank começa a imaginar seu futuro diferente para si mesma. Quando seu irmão vai servir no Vietnã, ela age por impulso e resolve entrar para o corpo de enfermagem do exército. Tão inexperiente quanto os soldados, Frank logo se sente sobrecarregada pelo caos e pela destruição, mas consegue encontrar apoio em outras enfermeiras. Ao voltar para casa, ela precisará enfrentar novos traumas diante de um país politicamente dividido que não dá o devido valor aos seus serviços prestados no Vietnã. E eu fiquei totalmente intrigada com essa trama. Eu gosto muito da escrita da Kristen Hanna. Já li todas as obras dessa autora e esse aqui estou com muita expectativa, porque eu tenho certeza que vai ser mais um livro dela que vai deixar meu coração em vários pedacinhos e com certeza vai ser uma das minhas próximas leituras. Agora vamos falar dos 4 e-books que eu comprei, que estavam com preços maravilhosos. O primeiro deles foi o livro O Eco dos Livros Antigos, que foi um e-book que eu paguei R$ 1,99. Nessa história a gente conhece um par de livros misteriosos, um romance condenado, o eco de um amor que nunca morreu. A afinidade da revendedora de livros raros Ashley com os livros vai além do cheiro inebriante do papel velho, de tinta e de couro. Ela pode sentir o antigo eco dos proprietários dos livros, uma impressão digital emocional que só ela consegue ler. E quando Ashley descobre 2 volumes belamente encadernados que parecem nunca ter sido publicados, seu dom logo se torna uma obsessão. Não apenas cada um está marcado com uma acusação surpreendente, mas os autores, Amy e Belly, contam lados conflitantes de um romance trágico. Sem nenhum vestígio de como esses livros misteriosos vieram ao mundo, Ashley é envolvida em um mistério literário de décadas, atraída por 2 corações em ruínas, quem quer que tenham sido, onde quer que estejam. E determinada a descobrir a verdade por trás dessa história dos amantes condenados, ela continua lendo, seguindo uma trilha de promessas quebradas e traições aparentemente imperdoáveis. E quanto mais Ashley aprende sobre Amy e Belly, mais perto ela chega de encerrar a história de amor deles e dos capítulos inacabados de sua própria vida. Eu fiquei muito intrigada com a premissa desse livro, achei assim realmente maravilhosa tudo isso que vai acontecer, é muito diferente de todos os livros que eu já li e eu estou muito intrigada para realizar essa leitura. O próximo e-book é o livro A Loucura do Mel, que também foi um e-book que eu paguei R$ 1,99. Nessa história a gente conhece a Olivia, que sabe o que significa recomeçar. A vida perfeita vivendo em Boston, casada com um cirurgião brilhante enquanto cria seu lindo filho Asher, desmorona quando o marido revela um lado sombrio. Ela nunca imaginou que voltaria à sua monótona cidade natal para morar na casa em que cresceu e assumir o negócio de apicultura de seu falecido pai. Lily também está familiarizada com recomeços. Quando ela e a mãe se mudam para Adams, onde Lily pretende concluir o último ano do ensino médio, ambas esperam que seja o início de uma nova vida. Os caminhos de Olivia e Lily se cruzam quando Asher se apaixona pela garota nova da escola e Lily não consegue deixar de se apaixonar de volta. Ao lado de Ash, ela se sente feliz pela primeira vez, mas às vezes ela se pergunta se pode confiar completamente nele. Um dia, Olivia recebe uma ligação. Lily está morta e Asher está sendo interrogado pela polícia. Olivia tem certeza de que seu filho é inocente, mas ela estaria se enganando se não reconhecesse os traços do temperamento de seu ex-marido em Asher, e à medida que o julgamento dele se desenrola, ela percebe que o filho manteve mais coisas escondidas do que imaginava. Fiquei extremamente curiosa com essa obra. Ele é um livro que tem
romance, mas também tem drama, mas também tem acontecimentos que são importantes serem retratados, e isso me deixou bem instigada com esse livro. Confesso que pelo nome do livro em si não me chamaria tanta atenção, mas depois que eu li essa premissa eu achei extremamente envolvente, cativante. Eu estou com muita vontade de realizar essa leitura. O outro e-book que eu comprei também por R$1,99 foi o livro Prazer ou Negócios, que é da mesma autora de Te Vejo Ontem, que foi um livro que eu amei. Apesar do outro livro ser jovem adulto e esse aqui ser um livro mais de 18, ainda assim eu fiquei muito intrigada em conhecer esse livro, porque aqui a gente conhece a Chandler, que é uma ghostwriter, que se sente mais invisível que um fantasma no dia em que vai à sessão de autógrafos do último livro que escreveu, e a autora nem sabe quem ela é. A noite parece mais promissora quando Chandler conhece um cara interessante no bar e a conexão entre eles é imediata. Mas depois que toda aquela tensão sexual entre os dois culmina em uma transa constrangedora, ela decide que é melhor esquecer aquela noite. Para o azar de Chandler, isso não vai ser tão fácil. Seu próximo projeto como ghostwriting é escrever o livro de memórias de Finn, um autor conhecido por interpretar um nerd adorado pelo público em uma série cult de lobisomem e que hoje em dia ganha vida participando de convenções de fãs pelo país. Só que Chandler conhece Finn por outros motivos. Aquele acontecimento lá cheio de momentos que seriam trágicos se não fossem hilários. E Chandler está determinada a manter a parceria o mais profissional possível. Mas quando ela admite que a noite que passaram juntos não foi tão incrível quanto ela pensava, Finn fica desnorteado. Ele a deixa tão intrigada que ele acaba fazendo um acordo. Quando não estiverem trabalhando no livro, Chandler vai ensinar a Finn a arte do sexo. E à medida que se tornam mais íntimos, Chandler e Finn terão que descobrir o que é mais importante, prazer ou negócios, ou se há uma maneira de terem os dois. Como eu falei, é um livro mais de 18, acaba fugindo bastante de livros que geralmente eu leio, mas por já ter conhecido a escrita da autora, ter gostado muito e a proposta desse livro ser realmente intrigante, eu fiquei com vontade de conhecer também. E o último e-book que eu comprei foi o livro Não Vai Dar, que foi lançado agora em 2024 e estava em promoção, paguei R$9,40. E essa é uma obra da mesma autora de O Último Adeus, que é um livro extremamente emocionante, e também do livro Cartas que Escrevi Antes de Você, que também foi uma obra que me conquistou bastante. E nessa história vamos ter um jovem adulto onde a vida de Ada está uma bagunça. Ela estava pronta para finalmente ter a sua primeira vez depois de uma tentativa humilhante de perder a sua virgindade, mas acabou de pegar o namorado a traindo. Só que agora, de férias com a família no Havaí, ela quer viver coisas novas, pintar seus quadros e se permitir. Mas tudo vai por água abaixo quando descobre que a própria mãe está tendo um caso e logo depois briga com sua perfeita irmã mais velha, que também é sua melhor amiga. Sem saber como manter a família junta diante de tantos conflitos, sentindo-se confusa, frustrada e deprimida em pleno paraíso, Ada precisa se distrair. E é então que um plano surge. E se ela der uma chance para o garoto bonitinho que não desviou o olhar dela desde que chegaram no hotel? Mas quando decide que vai parar de pensar e começar a fazer, seu plano revela a inconveniente verdade de que seus sentimentos, sejam eles românticos ou não, sempre entram no caminho. Apesar da premissa do livro não trazer tantas informações e parecer até superficial em alguns pontos, ainda assim eu conheço a escrita da autora, então isso me intrigou, e também porque eu adoro livros de jovem adulto, então a soma desses dois elementos acabou me conquistando para comprar esse e-book, e eu pretendo fazer a leitura em breve e compartilhar mais. Ah, e eu achando que já tinha acabado os livros, porém, acabei de perceber que teve mais um livro que eu recebi da plataforma 21. E é um livro que recebi em um evento da editora de lançamentos de livros que vem aí, de uma autora nacional, e é o livro Recalculando a Rota. Nessa história, a gente vai conhecer no subúrbio do Rio de Janeiro, a Vivian, que faz de tudo para ser sua melhor versão. Como a maioria das jovens adultas da periferia, ela se divide entre o trabalho, os estudos e inúmeros sonhos, mas com diversas dificuldades pelo caminho, muitas vezes sente que mesmo seu melhor não é o suficiente. Não bastassem a falta de grana e os perrengues diários, ela ainda tem uma bomba relógio para lidar, os sentimentos pelo ex-namorado. Isso só piora quando o rapaz vai parar no hospital por causa de um acidente de moto, mais um para a lista, diga-se de passagem, coisa que Vivian tanto temia quando estavam juntos. A cereja do bolo da situação toda é a família da jovem decidir então acolhê-lo para ajudar na recuperação. A Casa das 5 Mulheres, composta pela família de Vivian, que é a mãe, a avó, a irmã e a pequena Misty, sua sobrinha, passa então a ter esse convidado indesejado, pelo menos para a nossa protagonista. E é aí que Vivian tem certeza de que não vai dar conta. Se, além da rotina atribulada, ela ainda tiver que lidar com questões do passado, sentimentos não superados e provocações do ex-namorado, sua rotina vai ser 1000 vezes mais difícil. Mas como dizem, no fundo do poço tem mola, e essa situação tão incômoda
incômoda também se torna o maior impulso para que Vivian redescubra o próprio universo, seja nas conquistas profissionais a que aspira, nas amizades verdadeiras que quer cultivar ou na liberdade que pode aprender a se permitir. Tudo isso regado a boa música na cabeça e bom samba nos pés. E se no meio disso tudo o coração de Vivian ainda bate tão rápido quanto Vinícius pilota uma moto quando eles se encontram, algo mais ainda poderá acontecer ou renascer para essa jovem mulher que está descobrindo o próprio poder. É uma obra que me deixou realmente intrigada em conhecer. É um livro que eu tenho certeza que vai proporcionar vários momentos divertidos, mas que também tenho certeza que vai ter a sua forma de conquistar bastante o coração. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas obras que entraram na minha estante. São livros que estou realmente intrigada em conhecer, em saber mais como a história vai desenrolar de cada um deles. Se você já leu alguma delas, deixa aqui nos comentários e a gente conversa um pouquinho mais. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!